pessoal, beleza? Seguinte, o primeiro gatilho que a gente vai estudar aqui então é o gatilho da autoridade. O que é esse gatilho, pessoal? Geralmente, quando a gente está começando no marketing digital ou começando algum produto ou serviço, a gente não tem muito ainda a questão da autoridade. Então a gente pode fazer de duas formas. A primeira forma que a gente pode usar esse gatilho da autoridade é pegando a autoridade de alguém que já é autoridade naquilo. Então, um exemplo, a gente fosse fazer uma copy. A gente está vendendo, por exemplo, um livro, a gente poderia colocar assim, ó, veja o que o tal especialista, a pessoa que é especialista, recomendou ou falou sobre o outro vídeo. Então a gente poderia usar a autoridade literalmente de outra pessoa para vender algum produto e serviço. Então, exemplo, ó, veja, ó, pegar um exemplo aqui do marketing digital. Veja que o Érico Rocha disse sobre e-mail marketing. Então você poderia vender um exemplo ali, né, um e-book sobre e-mail marketing e colocar uma frase ali do Érico Rocha. Você poderia pegar um exemplo, uma frase da Cris, que trabalha muito com e-mail marketing, e colocar ali. Vejam que a Cris fala sobre e-mail marketing. Aí tem um vídeo dela falando, algum texto falando sobre a importância de usar o e-mail marketing para vender. Então, exemplo, esse daqui é o gatilho da autoridade. Ou você pega a autoridade de alguém que já é autoridade e recomenda ali. Um exemplo, você estava ali vendendo um produto sobre emagrecimento em relação à dieta de detox, por exemplo. Você poderia pegar um vídeo do Drauzio Varela e colocar uma frase dele, ou até mesmo um pedacinho de algum vídeo, passando a autoridade dele para o produto que você está vendendo. Claro, pessoal, não é bom fazer isso sempre, porque pode te gerar um processo. Então tem que ser com muita clareza e literalmente ali certeza que você está fazendo condiz com o que o cara realmente disse ali no momento. Então, exemplo, ó, o Dr. Drauzio Varela recomenda dietas de detox. E colocar ali um artigo e uma foto dele, por exemplo. Então você vai pegar a autoridade que o produtor tem, ou a autoridade que o médico tem, ou a pessoa tem, e passar ali para sua copy, incentivando a pessoa a fazer ali uma chamada para clicar no link. Uma coisa que muitas pessoas fazem de forma muito errada, é pegar uma pessoa que nem tem tanta autoridade e falar que essa pessoa está recomendando o produto X. Então assim, toma muito cuidado e verifica se quem está indicando realmente é uma autoridade para falar sobre esse assunto. Então a primeira forma que a gente tem de trabalhar a autoridade é dessa forma. Uma outra forma que a gente pode usar esse gatilho da autoridade é quando você já se tornou uma autoridade naquele assunto. Então, exemplo, vamos imaginar que você seja um especialista em trabalhar com e-mail marketing. Você já fez dinheiro com e-mail marketing, você sabe como trabalhar com e-mail marketing, aí você pode falar literalmente com autoridade sobre esse assunto. Você poderia fazer uma copy falando assim, ó, veja como eu ganhei mais de 7 mil reais nos últimos 30 dias apenas mandando e-mail. Então, um exemplo, como você já ganhou dinheiro fazendo isso, você consegue passar mais autoridade para quem está vendo. Então esse gatilho de autoridade é o que a maioria das pessoas utilizam e dá um bom resultado. Então, exemplo, eu já trabalhei bastante com blog, hoje eu trabalho ainda com blog, mas também trabalho com tráfego pago. Então eu poderia falar assim, ó, como eu ganhei meus primeiros 30 mil reais trabalhando com blog. E eu poderia fazer um vídeo ali explicando como que eu ganhei meus primeiros 30 mil com blog. Então assim, pessoal, isso daqui de autoridade, você vai trabalhar exatamente dessas duas formas. A primeira forma, você pode indicar, usar a frase de alguém que já trabalhou, já fez isso, ou simplesmente, se você já for autoridade no assunto, você colocar ali a sua experiência e como você conseguiu o resultado X ou Y fazendo o que você vai ensinar para a pessoa. Fechou? E é o seguinte, pessoal, vamos só definir uma coisa aqui, aproveitando que a gente está falando um pouco sobre autoridade, vamos definir aqui o que é uma autoridade. A maioria das pessoas acha que a autoridade é o cara que é famoso, o cara que é o conhecidão. Na verdade, pessoal, dentro do marketing a gente fala que a autoridade é a pessoa que ela consegue comprovar aquilo que ela está dizendo. Então, exemplo, tem o Joãozinho lá que não é conhecido, ninguém conhece o Joãozinho, ninguém sabe da existência dele, só que ele é uma autoridade em fotografia, por exemplo. Então assim, o cara vive de fotografia, ele trabalha como fotógrafo, poucas pessoas conhecem ele, só que ele ganha muito dinheiro trabalhando como fotógrafo. Eu posso falar que o Joãozinho, ele é uma autoridade em relação ao assunto fotografia. Aí você fala, pô Moisés, mas o cara não é conhecido, aí já é outra história. A autoridade, pessoal, coloca na sua cabeça, é a persona que foi transformada. Então assim, muitas pessoas não são conhecidas, mas são autoridade
naquilo que elas falam. E por que elas são autoridade? Porque elas são literalmente a persona transformada com aquilo que ela faz. Fechou? Então esse aqui foi uma aula bem rápida explicando um pouquinho sobre o gatilho da autoridade, e sempre tente trabalhar com esse gatilho da autoridade, porque com certeza ele passa mais credibilidade para o seu anúncio, para a sua copy, e você vai conseguir vender muito mais, beleza? Até a próxima aí, tchau, tchau!